Pronto, finalmente. Quase a gente começa hoje, né? Pronto, pessoal. Estou acompanhando aqui vocês no chat. Qualquer coisa, manda lá, tá bom? Acho que eu não vou conseguir ouvir vocês não no áudio, não, tá? Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Vamos aqui iniciar, então, a nossa aula 03, né, do curso de Física e Matemática 1. Hoje a gente vai trabalhar ainda com série de Fourier, tá? A gente vai falar da série de Fourier na forma complexa e o teorema de Parseval, tá bom? Esses são nossos tópicos hoje. A gente vai falar um pouquinho também de mais algumas outras coisas relacionadas à aula passada. Inclusive aqui, vamos pegar um gancho na aula passada e ver algumas propriedades iniciais, né, sobre a questão da série de Fourier. Bom, pessoal, então vamos falar aqui da condição de Dirichlet, né? Uma condição específica para as funções periódicas. Então, imagine uma função f de x, uma função de período 2π, tá? E que essa função entre menos π e π, né? Ela é uma função de valor simples, mas tem um número finito de descontinuidades. Apesar que essa integral da função, a integral da função nesse período entre menos π e π, ela é finita, tá? Então, a série de Fourier para essa função, essa expansão aqui, né? Essa combinação linear de funções trigonométricas, de senos e cossenos, tá? Essa função, ela converge nos pontos em que a função é contínua, exatamente aqui nessas regiões, ó, que vocês estão vendo, nessa figura ilustrada, né? Que é do próprio livro da Mary Boas, que a gente está usando, tá? Nossa referência. Então, você tem aí, na verdade, que essa função, ela é uma função contínua, mas apresenta um número finito de descontinuidades. Quando a função, nesse intervalo, por exemplo, ter continuidades, é claro que a série de Fourier, ela vai convergir para a função nesses pontos, tá? Então, essa é uma condição aí de Dirichlet. Outra condição é que a série de Fourier converge para o ponto médio nos saltos. Claro, a gente está falando de uma função que tem descontinuidades, né? Mas no ponto médio, na verdade, nas descontinuidades, a função aqui assumiria dois valores, tá certo? Ela assumiria aqui dois valores. Então, nesses dois valores aqui que a função vai assumir, digamos, y1 e y2, né? Certo? Ela vai assumir dois valores aqui. Então, na verdade, nesses pontos aqui, a função, né? Ela vai ter uma média aritmética e a série de Fourier, ela converge para o ponto médio nos saltos, tá? A gente não tinha comentado isso exatamente pela questão do tempo, mas na aula passada a gente discutiu aqui, né? Claramente a função degrau, né? A função degrau, a função retangular, a gente expandiu, né? Conseguiu expandir essa função, né? Na forma de uma série de Fourier, tá? A gente encontrou os coeficientes de Fourier dessa série, né? A função degrau, repito aqui, ela que a gente estudou, ela é uma função que vai de menos π a zero, ela vale 0, e de 0 a π ela vale 1. E claramente é uma função periódica, né? Ela dá 1, 0, dá 1 e 0 em seguida, tá bom? E repetitivamente, isso acontece repetitivamente, né? Ao longo do x, nesse momento que x vai variando, tá certo? Bom, essa é uma propriedade, né? Que a gente encontrou da função, mas veja bem que essa função aqui, ela tem, na verdade, algumas particularidades. É isso, por exemplo, em 0, x igual a 0, x igual a menos π ou menos π, ela tem os pontos de descontinuidade. Por exemplo, 0. Em x igual a 0, se a gente fosse jogar aqui o valor x igual a 0 na função, né, os senos, todos eles dariam 0. Todos os senos dariam 0. Né? E aí, claramente, a função daria 1 meio. Mas, claro, como é que a série de Fourier vai dar para 1 meio? Não tem 1 meio em nenhum momento. Ou ela é 0 ou é 1. Como é que deu 1 meio? Deu 1 meio exatamente, pessoal, pela condição de Dirichlet, né, que diz que a média, né, desse valor 1 e do valor 0 vai dar exatamente 1 meio, tá certo? É exatamente o valor assumido pela função nos pontos de descontinuidade. Isso pode ser também para x igual a π, né? Porque x igual a π, o seno de π, seno de 3π, seno de 5π, todos eles também não zero, ou seja, em todas as descontinuidades, a função, ela assume exatamente a média aritmética, entre 1 e 0 aqui. Certinho, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Não é nenhuma dúvida, vou aqui dar uma olhada no chat, né? Vamos continuar então aqui, né? Esse foi um exemplo da aula passada, né? Só para a gente retomar aqui, certo? Claramente, a gente encontrou esses coeficientes da série de Fourier, vocês lembram bem? A gente encontrou esses coeficientes usando, na verdade, a série de Fourier na forma trigonométrica, que é essa forma aqui, tá? Essa função f de x, qualquer função f de x é uma combinação linear de funções senos e cossenos, tá?
foi o que a gente fez na aula passada. E, na verdade, né, existem outras maneiras também de você escrever essa série de Fourier. Não necessariamente precisa ser na forma trigonométrica. Existe a chamada forma complexa. É uma outra segunda maneira, né, uma segunda forma de escrever a série de Fourier. Nessa segunda forma, que a gente vai apresentar aqui agora, né, a gente vai trocar aqui as funções cosseno de nx e seno de nx, que são funções periódicas de período 2π, a gente vai trocar exatamente essas funções por funções exponenciais de complexos, né, de imaginários puros. Por exemplo, o cosseno de nx é a exponencial de e elevado a nx, mais e elevado a menos nx sobre 2. Por sua vez, o seno, né, a função seno de nx, é o e elevado a nx menos e elevado a menos nx por 2i. Tá? Então, a gente vai substituir exatamente aqui dentro essas duas funções trigonométricas por funções complexas, tá? E teremos aqui, então, uma forma agora, né, interessante da função f de x, né, expandida aí agora em funções complexas, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui, ó, porque, na verdade, eu vou combinar aqui o e elevado a inx com esse e elevado a inx, tá? Lembrando aqui que tem um an por 2, e aqui aparece o bn por 2i. Mas, no entanto, lembrem, por exemplo, né, que o i, o número complexo i, né, ou menos i, para falar a verdade, né, ele é igual a 1 sobre i. Tá certo? É igual a 1 sobre i aqui, né? Tá? E se você multiplicar i por i vezes menos i, você vai ter menos i ao quadrado, e o i quadrado é menos 1, claramente isso dá 1, né? Tá? Lembra dessa relaçãozinha? Então, a gente vai fazer isso, usar essa característica do número complexo, i, né? E aí, claramente, o que vai acontecer aqui? Esse i embaixo, né, vai virar menos i em cima, e aí vai ficar multiplicando um menos i por b. Vai ficar, então, an menos ibn sobre 2, tá? Multiplicado aqui pelo e elevado em nx, tá? Então, esse seria o primeiro termo. O outro termo, por sua vez, vou combinar esse e elevado em menos nx com esse e elevado de menos nx. O e de i menos i nx com esse e de i menos nx. Então, combinando os dois, né, agora vai ter uma subida aqui desse i, mas tem já o sinal de menos 1. Na verdade, vai ficar, então, mais i em cima, né? Então, vai ficar um an mais ibn, né, sobre 2, tá bom? O que acontece aqui é que eu posso chamar também esse A0 aqui de um C0, tá? Chamar esse A0 de um C0, né? Ele é um real, na verdade, C0, naturalmente. Já esse AN menos IBN por 2, eu vou definir isso aqui como sendo uma nova constante, um novo coeficiente que eu vou chamar de CN, né? Que é um novo coeficiente que seria específico para série de Fourier na forma complexa. Por sua vez, esse outro termo aqui que aparece, ele é exatamente o complexo conjugado do primeiro, né? Porque tem um mais aqui, é só trocar, né? Lembra que a AN e BN são reais? Então, se você trocar um menos i por mais i, esse termo aqui ele fica, na verdade, né? Ele é o complexo conjugado de CN, ou seja, vai ser o CN estrela, é o complexo conjugado de CN. Sem nenhum compromisso, eu vou, por enquanto, aqui com vocês, chamar isso aqui de um C de menos N, tá? Vocês vão entender por quê, logo mais, né? Um C de menos N, ou seja, é como se, na verdade, o que eu já estou antecipando é que o CN complexo, né? Conjugado, CN complexo conjugado, equivale, na verdade, à mesma expressão do CN, trocando o N por menos N, né? Como se, na verdade, a gente agora assumisse aqui, por exemplo, um número inteiro negativo. A soma, na forma trigonométrica, ela começa de 1 e vai até infinito. Ela não assume, na verdade, valores inteiros negativos. Ela só assume valores inteiros positivos, que são os naturais. Então, nesse caso agora, eu vou assumir, sim, que, de repente, a gente possa ter um CN estrela que seja uma constante que dependa de um número N negativo aqui, número inteiro negativo, tá? Sendo assim, voltando para cá, ó, eu vou substituir aqui, então, aqui vira o CN. Aqui, então, você está dizendo que vai ser o C menos N, né? Aí, agora, veja só o que eu vou fazer. Quando a gente olhar para essa soma aqui, eu poderia já incluir o C0 aqui, né? Nessa soma. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque se o N fosse 0, a exponencial de 0 dá 1. Então, de repente, eu posso já incluir o C0. Se eu chamar esse A0 por 2 de C0, eu posso incluir ele aqui. Outra coisa, quando o N vai dar 1, isso aqui dá menos 1. Exatamente o que eu estava falando ali, ó. Quando o N dá 1, isso aqui vai dar menos 1. E aqui vai ficar menos Ix. Quando o N, por exemplo, é 2, aqui vai dar C de menos 2. E ali vai dar E elevado a menos I 2x, tá? Mesma coisa, reticência. N igual a 3, E elevado a menos IN, menos I 3x. Então, isso continua bastante, né? Então, o que a gente tem que observar é que também dá para a gente incluir um valor de N negativo.
né? Então, na verdade, quando esse n vai o n iria a infinito, esse c de menos n, ele iria para menos infinito. Então, a gente vai incluir agora aqui, ó, que f de x, certo? Seja igual a uma somatória de menos infinito até mais infinito, tá certo? De Cn elevado a nx. Lembrando que os Cns negativos, os Cns com Ns negativos, né? Ou C de menos N, eles são, na verdade, os complexos conjugados de Cn, ou seja, o Cn estrela, tá bom? Então, seria exatamente aí a forma, agora, do complexo, né? Da série Fourier, tá certo? Então, tem uma forma um pouquinho mais até curiosa aqui, mais simples, né? Tá? Ou seja, todos os coeficientes AN, BN e A0, eles, na verdade, ficam em pé de igualdade aqui na forma complexa, né? Eles não têm nenhuma constante preferencial a princípio, tá? Quando a gente faz a série Fourier na forma trigonométrica, o que a gente sempre faz lá é encontrar os coeficientes de Fourier. E a gente usava lá propriedades das funções trigonométricas e tudo mais. Vamos tentar aqui encontrar também os coeficientes de Fourier na forma complexa. Vamos tentar fazer isso aqui? Moleza, vamos lá. Bom, os coeficientes de Fourier, da série de Fourier na forma complexa, eu vou para isso, tentar encontrar esses coeficientes, para isso eu vou lembrar da propriedade da função média, né? A função média de uma função, né? De uma função aqui como e elevado a menos nx, elevado a nx, né? O valor médio dessa função é, na verdade, a integral da função no intervalo que a gente está interessado, que é de menos π a π, é a integral na qual essa função ela é periódica, tá certo? Né? E dividir pelo valor da função, ou seja, o valor do período da função, que é 2π, né? Então, vai integrar de menos π a π, e vou dividir aqui por 2π. Resultado, eu vou pegar essa exponencial de INX e vou usar aqui a fórmula de Euler. Usando a fórmula de Euler, elevado a NX é cosseno de NX mais I seno de NX, tá? Então, vai ficar integral aqui em dx, né? De menos π a π. Vamos continuar essa integral, né? Agora, não precisa também fazer de novo essa integral pelo seguinte, a gente já viu o que é que dá isso aqui. A gente já fez essas continhas, tá? Eu só vou relembrar aqui para vocês. Lembra que a função cosseno ou seno, elas são periódicas? O que acontece com a função seno, por exemplo? Vamos lembrar aqui? A função seno, por exemplo, o que ela faz? De menos π a π. A função seno, ela faz aquela curva ali, né? Ela dá aquela oscilada ali, né? De menos π a π. Vou colocar minha letra aqui horrível, né? Tá? Então, de menos π a π, a função seno, ela dá aquela oscilada, tá? Isso aqui é só um garranchozinho, mas para você perceber o seguinte, né? Que, para falar a verdade, né? Se a gente fosse integrar a função seno, aquela área dela, abaixo da curva, né? Eu peguei o seno de x aqui no caso, né? Seno de x, não é isso? Aquela área de baixo é igual à área de cima. Então, na verdade, essa integral aqui dá zero, tá bom? Então, essa integral aqui vai dar zero. Para qualquer valor de n, inclusive. Porque se o n aumenta, o que vai acontecer é que essa função dá mais osciladas, tá? O cosseno é a mesma coisa. O cosseno de nx também tem a mesma característica. A integral dele de menos π a π, a gente fez bastante, isso aqui dá zero, é a média da função cosseno. A média da função seno e a média da função cosseno dão zero. A não ser que, de repente, o n dê zero. Imagine que o n seja zero. Se o n for zero, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero, aqui vai ficar a integral de 1, de menos π a π. A integral de 1 de menos π a π dá 2π. 2π por 2π, aí sim dá 1. Ou seja, resumo da ópera aqui, a média de E elevado a nx, ela é 1 se n é igual a zero, e é nula se n é diferente de zero. Professor, faz sentido ser não nula apenas quando n é zero, porque se você colocar n igual a zero, a exponencial de E elevado a zero é 1. Integrando 1 de menos π a π dá realmente 1, né? Dá 2π. 2π por 2π dá 1. Exatamente. Então, só para o caso n igual a zero, é que essa média não dá zero. Ela dá 1. Fora os outros valores, ela acaba dando o quê? Dando zero, não é isso? Então, eu vou usar isso, por exemplo, para integrar aqui, né? Para integrar aqui com vocês, tá certo? A série de Fourier. A série de Fourier na forma complexa, a função f de x, ela tem essa forma aqui dessa somatória, né, galera? Você vê aí, né? Tem exatamente essa forma dessa somatória. Aqui que eu fiz? Eu peguei, integrei de menos π a π, tá? Integrei de menos π a π a função aqui, certo? De menos π aqui faltou um pedacinho, né? De menos π a π vai estar a integral da função, não é isso? Tá? Vou integrar de menos π a π, né? E vou dividir por 2π, tá certo? Eu vou dividir aqui por 2π Vou dividir por 2π aqui as duas integrais, tá? Então, eu integrei e dividi por 2π.
tá? O que vai acontecer curioso aqui, ó, porque você tem a integral da soma, você pode, de novo, trocar na integral da soma pela soma das integrais, tá certo? E claramente essa integral aqui, né, certo? Essa integral dividido por 2π, essa integral dividido por 2π, não é isso? Tá certo? Essa integral dividido por 2π, ela só vai dar o quê? Só vai dar 1 se o n for igual a quanto? A 0. Como a somatória de todos os coeficientes, menos 1.000, menos 999, menos 998, até 999, 900, perdão, 1.001. Ou seja, eu peguei aqui um exemplo numérico, tá? Mas se tiver todos os coeficientes, só não vai ter um coeficiente aqui que não vai ser 0. Tudo isso aqui vai dar 0 por causa da integral que vai anular, não é isso? Tudo aqui vai zerar por causa da integral que vai anular. A única que não vai zerar vai ser exatamente o quê? O C0, né? Porque, na verdade, a integral aqui dá 1 para C, né? Quando n é igual a 0, esse Cn assume também o valor C0, é a única que não zera. Eu até repeti aqui, ó, que é a única que não vai zerar, né? Isso, que vai ser aqui, ó, no caso, o elevado a I0x, não é isso? Então, esse é a única que não anula, vai ficar elevado a I0x, dá 1, né? Integra de menos π a π, né? Integra de menos π a π, isso aqui vai dar 2π, 2π por 2π aqui, ó, é isso? Vai dar 1 de novo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Certo? Diga aí alguma dúvida, pessoal, até então. Vamos lá. Vamos dar aqui um recadinho aqui por enquanto. Certo? Tem dúvidas aí, pessoal? Algum problema? Nenhum, né? Vamos seguir. Então, resultado. O único coeficiente que não dá 0 é o C0, né? Aí vai ficar, então, aqui, como eu já antecipei, né? Vai dar integral, vai dar 2π, né? 2π, essa integral 2π simplifica com esse 2π aqui, vai dar 1. Resultado, a gente tem o coeficiente C0, né? O coeficiente C0, ele está dado, ou seja, ele é a média da própria função no intervalo que ela é periódica, ou seja, de menos π a π, tá bom? Simbora aqui? Mas a gente calculou o C0. E se a gente quiser calcular os outros coeficientes? Aí a gente vai usar um truque parecido com o que a gente fez na nossa função, na forma trigonométrica. A mesma coisa também parecida a gente vai usar. Tá? Certo? Vamos usar também na forma trigonométrica parecida, né? Que é o seguinte. Eu vou pegar aqui a função e vou multiplicar essa função por elevado a menos mx, m de Maria, tá? Tanto vou pegar aquela igualdade aqui, ó, né? A função, essa série, essa soma, né? De funções complexas, eu vou multiplicar por elevado a menos mx, tá? Vocês vão perceber por quê. E eu vou também integrar de menos π a π, dividir por 2π. Então, eu vou fazer isso, né? Resultado aqui, dá para fazer. Claramente, a integral da soma é a soma das integrais, né? A integral da soma é a soma das integrais. E aí, o que é curioso agora é o seguinte, como você vai integrar em x, o elevado a inx e o elevado a imx, eles vão ser combinados aqui, ó. Vão combinados aqui. E aí eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, ó, uma exponencial, né? Com a diferença de dois números inteiros multiplicado por x vezes y. E ainda aí, né? Uma exponencial complexa, né? Certo? Então, essa integral é interessante, ela é curiosa, tá certo? Parece com a outra anterior que a gente acabou de fazer, não é isso? A diferença é só que ao invés de um n de Nair, né? Aparece uma diferença de n com m de Maria, tá? Então, existe essa diferença aqui no argumento da exponencial. Mas é bem parecido, porque, na verdade, se esses n e m's forem diferentes, isso aqui vai dar um número inteiro. E pegando essa integral e dividindo ela por 2π, se isso aqui for um número inteiro, acaba que vai dar uma parte real, que é um cosseno, e a parte imaginária, que é um seno. E a média dessas funções são nulas. Logo, se n e m forem diferentes, isso aqui dá 0, tá? Já se o n e o m forem iguais, aí, claro, se o n e m forem iguais, né? Resultado. Se o n e m forem iguais, eu vou ter o seguinte, a gente vai ter que isso aqui vai dar 0. Aí vai ficar elevado a 0x, dá 1. Integrando em menos π a π dá 2π. 2π por 2π dá 1. Ou seja, pessoal, isso aqui é uma forma interessante de escrever o delta de Kronecker. Delta de Kronecker é como se fosse um tensor ou uma matriz unitária, né? Uma matriz de identidade, para falar a verdade, uma matriz de identidade, que é uma matriz cujos coeficientes, né, quando n e m são iguais, equivale, na verdade, aos elementos da matriz, da diagonal principal dessa matriz. Quando o n e m são diferentes, o que acontece é que os elementos fora da diagonal principal vão ser nulos. Então, na verdade, essa integral, ela é uma representação da delta de Kronecker, não é isso? Uma delta de Kronecker, tá? Bem legal isso aqui, tá?
uma propriedade interessante, beleza? Aí a gente vai pegar, observar isso e vai ver o seguinte, ó, olha só o que aparece. Aqui aparece exatamente a integral por 2π, que é a delta de Kronecker. Vou substituir aqui, ó, aquela integral por 2π pela delta de Kronecker. E agora tem um somatório que vai de menos infinito a mais finito, que ele vai ser quase sempre zero, a não ser quando o n e o m são iguais. Digamos, por exemplo, que a gente usou o m igual a 4, digamos. A gente multiplicou por e elevado a menos i 4x, tá? Então, m é igual a 4, tudo bem? Né? Aí vai ter lá vários elementos, né? M igual a 4, já está fixo aqui o m igual a 4. Como a soma vai de menos 1.000, um exemplo, menos 1.000, menos 999, menos 998, 0. Aí depois passa 998, 999, 1.000. Vai passar pelo 4, vai chegar lá 1, 2, 3. Aí pronto. Todos esses termos, 1, 2, 3, o 1, 2, 3 é diferente de 4. Então isso aqui ia zerar. Só não vai zerar quando o n for igual a 4. Ou seja, isso aqui só não zera quando o número n, tá, do índice n aqui, ele foi exatamente igual ao m que você escolheu multiplicar. É isso que vai acontecer. Então, resumo da ópera. O único termo que não anula é exatamente o CM. É o único termo que não vai anular. Vai ser o CM. Todos os outros vão se anular. Tá? Vão ser nulos por causa da delta de Kronecker, né? Que dá zero. É isso. Resultado, o CM vai ser igual a 1 por 2π, integral de menos π a π, de f de x é elevado a menos imx dx. Como esse índice aparece tanto, né? O índice m, ele aparece nos dois casos, como esse índice m aparece aqui e aqui, ele é mudo. Então, eu posso trocar o m, simultaneamente, esses dois m's, por n. Então, se eu trocar os dois m's de Maria por n, dá no mesmo, né? Não muda nada. Então, acaba encontrando aqui o quê, pessoal? O coeficiente, né, da série de Fourier na forma o quê? Na forma complexa. Tá certo? Né? Dado esse coeficiente, né, nota que também tem o CN estrela. O que é que seria o CN estrela? O CN estrela é o complexo conjugado. Então, você faz o quê para obter um complexo conjugado? Troca o I por menos I. Então, se você trocar o I por menos I, o que vai acontecer? Esse menos aqui vai ficar mais, né? Certo? Mas isso equivale a ter, por exemplo, ter trocado o N por menos N. Tá certo? Ou seja, essa expressão tem a mesma forma do CN, mas é como se, na verdade, o N fosse trocado por menos N. Então, na verdade, isso aqui é um C de menos N. Então, está explicado que, de fato, né, o CN complexo conjugado, né? CN complexo conjugado, na verdade, é o C de menos N. Então, aquele chute que a gente deu ali inicialmente, né? Acabou valendo. Tá bom assim? Né? Então, a gente já tem os coeficientes também de Fourier. Inclusive, os N igual a zero, se você fizer aqui N igual a zero, vai ficar elevado a zero, que vai dar exatamente 1, ou seja, o C0 é a média da função. É o valor médio da função, o C0. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ligar aqui o celular para ver se algum pessoal tem dúvida. Eu estou acompanhando aqui no chat, né? Tá certo? Se alguém tem alguma dúvida, então. Vamos lá. Ah, esse delta foi falado na aula passada? Foi sim, a gente falou do delta de Kronecker na aula passada. Perfeito, exatamente. Lá na aula passada, o delta de Kronecker ele era obtido, vê coisa curiosa, ele era obtido a partir do produto interno da função seno com seno ou seno com cosseno. Isso aqui é um produto interno, se vocês olharem bem, é o produto interno de quem? De e elevado a inx e e elevado a imx, porque, na verdade, tem uma função daquelas, né, no produto interno, que ela fica o quê? O complexo conjugado. Então, é por isso que, na verdade, tem um elevado a imx. Então, no final das contas, a gente tem que, na verdade, o elevado a imx é uma base, né? Esse elevado a imx que você está usando aqui é uma base de funções o quê? De funções ortonormais. Isso é a verdade que a gente tem, né? Certo? Se você pegar o elevado a imx por raiz de 2π, isso exatamente forma uma base ortonormal de funções. Tá certo? Exatamente aí, né? Então, você vai ter um produto interno aqui, na verdade. Isso aqui é um produto interno de elevado a mx, ou inx, né? São funções. Elevado a inx por 2π, por raiz de 2π, na verdade, por raiz de 2π, é um conjunto de funções ortonormais. Tá certo? Show de bola isso aí, né? E é por isso que você está usando a série de Fourier como uma combinação linear de funções trigonométricas, é isso, ou funções exponenciais complexas, tá? Exatamente essas funções exponenciais complexas, elas funcionam como uma base ortonormal,
tá certo? E aí, simbora, né? O que a gente pode fazer agora aqui é um exemplo, né? Uma aplicaçãozinha, pegar aquela série de Fourier da aula passada, tentar obter aqui a série de Fourier da aula passada, que é a série de Fourier da função degrau, né? Da função degrau, tá certo? A gente pode obter aqui a série de Fourier da função degrau, agora usando a forma complexa, né? Bom, o que a gente tem que fazer é encontrar os, né? A função degrau, de novo, repito, menos π a zero, né? De 0 a π ela é 1, não é isso? Aqui 0, aqui dá 1 e ela é periódica, né? Tem período 2π. O período dela é 2π, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é encontrar o Cn. Vou usar aqui o Cn, é 1 sobre 2π, integral de menos π a π, de f de x, é elevado a menos nx, né? Dx. Vamos aqui lembrar que eu vou quebrar essa integral em duas partes. A primeira parte vai ser de menos π a zero. De menos π a zero, a função é nula, né? E de 0 a π, a função vale 1, tá? De 0 a π, a função vale 1. Então, quebrei em duas partes. De menos π é 0 e de 0 a π é 1, tá? Fazendo isso, essa parte aqui claramente dá 0, não precisa se preocupar, né? Essa integral aqui dá 0. E aqui, né? Certo? Aí vai ficar a integral de e elevado a menos nx, tá? A integral de e elevado a menos nx vai dar uma exponencial. A integral de uma exponencial é a própria exponencial, tá aqui, ó. Sendo que eu vou dividir por menos n por causa da regra da cadeia. Se você derivar em relação a x, ó, cai o menos em n. O menos em n vai cair aqui e simplifica com esse baixo. E fica a integral de 0 a π, né? Você vai ter a integral aqui de 0 a π. Bom, eu posso dar uma arrumada aqui na casa, né? Vou pegar esse menos n, fatorar ele aqui, vai ficar um menos 1 sobre 2π i n, tá? Vai ficar aqui o fator na frente. Né? E dentro aqui, né, a gente usando o teorema do cálculo, é fundamental do cálculo, vai ficar elevado a menos πn, e πn, menos 1. Menos 1 porque, ó, quando eu substituir n igual a 0, quando a gente substituir aqui o n igual a 0, né, vai ficar elevado a 0. Elevado a 0 vai dar 1, né? Então vai ficar essa expressãozinha. Usando de novo a fórmula de Euler, né, a exponencial de menos πn, tá? Vai dar o cosseno de πn, né, menos i seno de πn. Como tem sinal de menos 1, eu vou jogar ele aqui dentro e vou trocar o sinal. Menos cosseno de nπ, né? Troquei o sinal aqui dentro. E aqui também troquei o sinal, vai ficar um mais agora, né? Porque aquele menos i seno de πn vai ficar mais, tá? O 1 também trocou o sinal aqui, ficou um positivo. Então a gente tem essa expressão. Lembrando ainda para vocês que o seno de nπ, ele é 0. Que é o seno de π, de 0, inclusive, se o n fosse 0, né? Por exemplo, né? Seno de π, sendo de 2π, 3π, 4π, para qualquer número inteiro, esse n aqui vai ser 0, né? Inclusive n negativo também, né? Número inteiro é negativo, tá? Então, isso aqui dá 0. Já o cosseno de nπ, a gente pode analisar ele aqui daqui a pouco, tá certo? Vamos deixar ele assim, então. Fica o seno igual a 1 menos cosseno de nπ por 2π i n, tá certo? Então, a gente já tem o Cn. De repente, você, né, pode observar que se o n for par, o que acontece se o n par? O n par vai dar cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π. Então, quando o n é par, esse cosseno de 2π, 4π e 6π, ele dá 0. Vai ficar, ou 0 não, 1. 1, pessoal, 1. Então, vai ficar 1 menos 1. Aí sim que dá 0. Já fui antecipando aí, né? Vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Ou seja, para n par, o coeficiente Cn ele vai ser nulo. Já para n ímpar, observe bem que para n ímpar é o seguinte, n ímpar, eu vou ter cosseno de π, cosseno de 3π, cosseno de 5π, e dá quanto? Esses cossenos de π, 3π, 5π? Dá menos 1. Vai ficar um menos 1, dá 1. 1 com mais 1 dá 2. Então, você tem 1 para n ímpar. Isso aqui, esse 2 daqui vai simplificar com esse baixo. Vai ficar 1 sobre π, que multiplica in baixo, não é isso? 1 sobre π e n, tá? Então, essa expressão do Cn. E o C0, ó, o C0, você pode fazer o C0. Se você fosse usar aqui o C0, ia dar um probleminha, mas nada do outro mundo. O C0 aqui, quando você jogasse 0, ia ficar cosseno de 0. E aqui também ia zerar embaixo, né? Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 dá 0, ia zerar em cima, e ia zerar embaixo. Então, vai ficar 0 por 0, que dá uma indeterminação. Nada que você não possa fazer um teorema de L'Hopital, né? Usar um L'Hopital, ou usar um outro argumento do limite, né? Fazer uma transformação aí. Nada que não saia, tá bom? Dá para sair tranquilamente. Mas aqui fica curioso, né? De repente, se você quiser fazer a média da própria função, né? O C0 é a média da própria função. Então, vai ser integral de menos π a π da função sobre o intervalo que ela se repete, que é 2π. Essa integral aqui, pessoal, vai dar 2π, ou melhor, vai dar 2π não, vai dar π só, porque essa parte aqui não tem área, né? Seria a área da função, né? Então, de menos π a π. Então, essa área aqui dá exatamente, ó, essa área ali vai dar a base, né?
multiplicada pela altura, né, do retângulo, então isso aqui dá exatamente 1 vezes π, 1 vezes π dá π, π por 2π, que é o fator que aparece aqui na frente, π por 2π dá 1 meio. Então, dá para encontrar o C0 também, né? Isso. Então, você tem o Cn, né, que só existe para números ímpares, n ímpares. Para números pares, ele deu 0, e o C0 deu 1 meio. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Vamos que vamos. Já temos, então, os coeficientes de Fourier na forma complexa. Agora, vamos substituir eles na própria série de Fourier. Então, substituindo aqueles coeficientes na série de Fourier, vamos lembrar que o C0 aqui vai ficar elevado a 0. C0 deu quanto? A gente não colocou ele aqui separado, mas deu 1 meio, né? Que a gente lembrou bem, né? O C0 dá 1 meio, ele aqui separado, não é isso, né? Os outros é o seguinte, ó. Vamos pegar só N inteiro positivo, tipo 1, 2, 3. Não precisa nem pegar 2, nem 4, nem 6, nem nada. Por quê? Porque esses números N pares não têm coeficientes, os coeficientes dão 0. Então, para os números N ímpares, né? Aí sim, ó, vai ficar elevado a ix por pi, elevado a 3x por 3pi, né? Porque o N, lá, seria N igual a 1, né? Aqui seria N igual a 1, aqui é o N igual a 3, aqui é o N igual a 5, reticências. Aí em cima, aí vem as potências da exponencial, elevado a x, elevado a 3x, elevado a 5x, reticências. Tá? Quando a gente substitui os valores de n negativo, aí tem uma coisa curiosa. Para n negativo, tá? O que acontece é o seguinte, para n negativo, eu poderia pegar esse valor de n, tipo, menos 1, né? Menos 3, né? Menos 3, menos 5, menos 7, e pegar esse fator de menos negativo, menos 1, e fatorar ele aqui, ó. Ele apareceu na frente. E aí eu repito, pi, mesma coisa vai aparecer embaixo, pi, 3pi, 5pi. Em cima, por sua vez, o n é negativo, então fica, ó, elevado a menos ix, elevado a menos 3x, elevado a menos 5x, reticências. Então, você tem aí exatamente a série de Fourier sendo construída. Sendo que não está porque ficou meio estranho, né? Funções complexas e tal, e o f de x é real, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma arrumada aqui na casa. Vamos pegar, fatorar esse π, que aparece embaixo em todas as funções, fatorar o π, e também eu vou pegar, colocar um 2 em cima e um 2 embaixo de todas elas. Por que 2i? Porque aparece aquele 2i, né? Onde é que tem essa coisa aqui? Veja. Aí eu também vou organizar aqui, ó, elevado a x, menos elevado a menos ix, tá aqui. É elevado a 3x, menos elevado a menos 3x, o menos por causa que vai aparecer aqui na frente, tá? Elevado a 5x, menos elevado a menos 5x, reticências. Lembrando que, na verdade, o seno de θ é quem? É elevado a θ, menos elevado a menos θ por 2i. Ou seja, isso aqui é o seno de x, aqui é o seno de 3x, aqui é o seno de 5x, todos eles divididos por 1, 3, 5, respectivamente. Resultado, a nossa série, né, usando a série complexa, a gente pode reobter a mesma série Fourier que a gente obteve na forma trigonométrica. 1 meio mais 2 por π, multiplicado pelo seno de x por 1, seno de 3x por 3, seno de 5x por 5, reticências. Ou seja, à medida que a frequência aqui, que esse fator n que aparece, vai aumentando, né, como se fosse uma onda, né, vai aumentando esse fator de n aqui, a amplitude dessas ondas continua também a diminuir, tá bom? Então, a gente acaba encontrando aí também a mesma equação, a mesma forma da série de Fourier que a gente tinha feito na forma trigonométrica. Ok, pessoal? Vamos seguir?